As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Há registro para o desaparecimento de 3 jovens de 17 anos que estavam no Lar das Raparigas, em Torres Novas. O alerta está a ser dado pelos familiares através das redes sociais, que apontam para esta sexta-feira, 25 de outubro, como o último dia em que foram vistas. Uma das desaparecidas chama-se Diana Assis. A Hertz confirmou esta situação junto do seu irmão, que disse ter suspeitas que Diana possa estar em Lisboa ou então ainda pelo Médio Tejo, desde logo por Abrantes, entroncamento ou Riachos, concelho de Torres Novas. É deixado o apelo para que qualquer informação sobre o paradeiro das jovens possa ser transmitida à Polícia de Segurança Pública ou à Guarda Nacional Republicana, assim como pelo número 925 197 774. O alerta foi dado pelas 22h34 deste domingo. Uma carrinha despistou-se e embateu em 8 automóveis que estavam estacionados na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, em Tomar, sendo que desta ocorrência resultaram 2 feridos e ainda uma outra pessoa que, perante o sucedido, desmaiou e necessitou de assistência das forças de socorro. Estão por apurar as causas desta aparatosa situação, para a qual foi necessária a mobilização de uma equipa de intervenção rápida da Polícia de Segurança Pública, desde logo para serenar os ânimos que se exaltaram entre envolvidos no acidente e alguns dos proprietários dos veículos atingidos. Por aquilo que a Hertz apurou, a colisão da carrinha com os restantes automóveis provocou sucessivos estrondos, isto durante 40 a 50 metros. Quanto aos feridos, esses foram avaliados como leves. Rádio Hertz, a primeira a informar. Tenha atenção a evidentes perturbações na circulação de comboios devido à greve convocada pelo sindicato. A ação que se irá prolongar até 3 de novembro, sendo que haverá fortes constrangimentos nas ligações entre Tomar e Lisboa-Santa Apolónia e vice-versa. Desde logo na quinta-feira, 31 de outubro, foram decretados serviços mínimos para esse mesmo dia e nesse mapa é visível a supressão da esmagadora maioria dos horários. Segundo a CP, entre Tomar e Lisboa, só se irão realizar as viagens das 6h04, 6h14, 6h50, 7h11 e 19h03, enquanto que, em sentido inverso, só sairão da Gare de Santa Apolónia as composições das 6h45, 18h45 e 19h45. Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, Interregional e Regional, a CP permitirá o reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe. Passado este prazo e até 10 dias após terminada a greve, pode ser pedido reembolso através do preenchimento do formulário de contacto online, reembolso por atraso ou supressão, com o envio da digitalização do original do bilhete. Rádio Hertz, informação. Há residentes em Casais Alvio-Beira que já se arrependeram de ir para Olalhas para poder ter médico de família. O lamento é de João Luís Alves, presidente daquela União de Freguesias do Concelho de Tomar. Em recente entrevista na Hertz, o autarca fez assim um ponto de situação em torno do acesso aos cuidados primários de saúde, não deixando de recordar que vários utentes foram desviados do seu território e induzidos em erro, precisamente para se inscreverem como utentes em Olalhas. Isso foi uma situação muito desagradável, porque todos nós sabemos que as USFs dependem do número de utentes. Quanto mais utentes tiverem, mais capacidade terão até em termos financeiros, não é? E os próprios médicos beneficiam disso. E, portanto, o que houve ali foi uma forma desagradável de desviar pessoas para lá. Repare, pessoas da Soianda foram com medo de ficarem sem médico de família, porque também eram induzidos em erro. Diziam já, você nunca mais vai ter médico, você se não for para as Olalhas nunca mais vai ter médico. Foram induzidas a erro de uma forma desleal e foram para lá, efetivamente, para as Olalhas. Agora já me dizem, eu já estou arrependido, porque afinal vocês tinham aqui o médico tão perto, porque é que nos enganaram? Portanto, isso foi muito desagradável, de facto, e originou situações muito complicadas. Eu próprio, a GNR, estive a chamar a GNR porque telefonaram uma vez a dizer, olha, aqui na Soianda estão a dar papéis a dizer, assina senão não vais ter médico. Isso é muito triste, enganarem as pessoas. Em Casais e Alvio-Beira, recorde-se, há não muito tempo chegou a haver registro para postos de saúde na Venda Nova, em Casais e na Soianda. E tudo funcionou bem enquanto houve médicos, recorda João Luís Alves, que depois explicou a necessidade de centralizar recursos em Alvio-Beira, onde estão 2 clínicos que chegam para as necessidades. Tudo funcionou bem enquanto havia médicos, depois os médicos foram começando a escassear. As condições também de trabalho desses médicos nessas tensões também não eram as melhores. Tivemos que, em determinada altura,
fazer algumas alterações. Encontrou-se a situação de passar tudo para Alvibeira, porque tem uma maior capacidade e estava bem localizado, embora bem localizado, podemos dizer que estava num extremo da freguesia, mas tem ali bom estacionamento, tem enfim, boas condições. Foi possível fazer algumas melhorias, já se pintou o edifício, já fizeram-se mais algumas alterações no interior. Falta colocar ainda o ar-condicionado. O centro de saúde tem ali, de facto, excelentes condições. Foi possível trazer para lá um médico, que é o Dr. Gomes Branco, enfim, que está numa situação que não é uma situação definitiva, mas que neste momento está a funcionar. A doutora Anete e o Dr. Gomes Branco estão ali a trabalhar e conseguem dar resposta às situações, dão respostas de uma forma perfeitamente normal, não há filas, não há as consultas são marcadas previamente. A Junta de Freguesia também, que naqueles casos de pessoas que não têm capacidade de mobilidade, sempre que é solicitada, está a transportar essas pessoas. Eu já fui algumas vezes, o meu colega Luís Freire também já foi. Sempre que é possível e sempre nos solicitam, nós vamos buscar as pessoas a casa e vamos com elas ao médico, não tem problema nenhum. Abordagem aos cuidados primários de saúde na freguesia de Casais e Alvibeira, concelho de Tomar. A Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital de Santarém, confirmou a detenção de 9 pessoas no espaço de uma semana, na sequência de operações de prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral. 4 das detenções explicam-se por cumprimento de mandado, enquanto 3 outras pessoas foram apanhadas a conduzir em estado de embriaguez e 2 por condução sem habilitação legal. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, a PSP fiscalizou 1.761 viaturas, neste particular com recurso a radar, para além de detecção de 127 infrações, entre as quais 42 por excesso de velocidade. Rádio Hertz, a primeira a informar. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, aproveitou o recente Conselho de Ministros que decorreu naquela cidade para alertar, uma vez mais, para a necessidade de reforço de efetivos da Polícia de Segurança Pública. Esta refira-se, uma reivindicação antiga por parte do município, assim como da população, num cenário que ganhará mais força se tiver em consideração que está em marcha a construção de uma nova esquadra para a PSP, desde logo com o aumento das condições para os agentes e ainda para que a comunidade possa ser recebida assim que desejar. Com efeito, tal como a Hertz deu conta, dentro das últimas semanas houve registro para dezenas de furtos e roubos, alguns dos quais em plena via pública, o que aumentou o sentimento de insegurança no entroncamento. Mas o pior deverá já ter passado, uma vez que a PSP confirmou a detenção de um grupo de 4 a 5 pessoas, ao que tudo indica responsável por esses ilícitos. Jorge Faria, em recente entrevista na Hertz, confirmou esses episódios com clima de grande insegurança. Havia nos últimos meses um clima de grande insegurança ao nível de pessoas e de bens que que era necessário tomar medidas, e foram tomadas medidas e que, como disse há pouco, que se consubstanciaram na prisão de um conjunto de indivíduos que eram os principais autores desses crimes. Obviamente reforçámos, e a senhora Ministra da Administração Interna também concordou, na necessidade de aumentar os efetivos, de melhorar a nossa capacidade de resposta. Vamos ver, esperemos também com a conclusão da esquadra que possa ser acompanhada de mais efetivos. Jorge Faria confirmou ainda que o processo para a instalação de videovigilância está em andamento, carecendo nesta altura de autorização superior. Quando os processos dependem da Câmara, eu dou-lhe prazos. Quando dependem de terceiros, não posso dar prazo. O que eu lhe posso dizer é o seguinte: neste momento o processo está para decisão superior, ao nível das instâncias superiores, ao nível da proteção de dados e da própria tutela, e quando tivermos uma decisão, nós aí seremos céleres na implementação e será na aquisição do sistema, montagem, etc. Neste momento não depende de nós. Ainda não se chegou à fase de escolher os locais para colocar. Não, isso está feito. Já está feito. Nós já fizemos o nosso planeamento em conjunto com o Comando Distrital da PSP de Santarém. Temos um sistema definido, agora estamos à espera de que ele seja aprovado, e nomeadamente ao nível da proteção de dados, e depois, aí sim, é que teremos condições para colocar o sistema a funcionar nas ruas, nos locais.
No entroncamento, o presidente da Câmara, Jorge Faria, reforça a necessidade de mais polícias na cidade e confirma a detenção de indivíduos que terão estado na origem do sentimento de insegurança nos últimos meses. Rádio Hertz. Informação. O alerta é da Guarda Nacional Republicana. O capotamento é a causa de morte de 2 em cada 3 acidentes com tratores agrícolas ou florestais. Nesse sentido, é deixado um conjunto de conselhos a ter em consideração na condução dos mencionados veículos. Desde logo, sempre a ter presente que as estruturas de proteção em caso de capotamento, como o Arco de Santo António, conferem proteção e podem evitar a morte do condutor ou reduzir a gravidade dos ferimentos. Deve ainda garantir a manutenção do veículo. O mau funcionamento ou falta de limpeza podem causar acidentes. Utilize o cinto e demais dispositivos de segurança com que os tratores estão equipados. Utilize os acessórios de iluminação e sinalização de acordo com a lei. Respeite os limites do trator. Não sobrecarregue nem transporte passageiros à pendura. É proibido e perigoso. Um homem de 62 anos foi detido em Leiria pela Polícia de Segurança Pública. Pendia sobre este indivíduo um mandado de condução para avaliação clínico-psiquiátrica emitido pela Autoridade de Saúde. Na intervenção, os agentes, devido à recusa e resistência do visado, tiveram de recorrer à força física necessária para controlo e condução do cidadão ao serviço de saúde, incluindo a utilização de gás-pimenta para ultrapassar a oposição do homem, justifica em comunicado o Comando Distrital de Leiria da PSP. Na sequência desta intervenção, dada a agressividade do indivíduo e recusa em ser transportado ao hospital, acabou por agredir os polícias que sofreram ferimentos nos membros superiores. Acrescenta o mesmo texto. O homem, já com histórico de episódios que revelam problemas do foro psicológico, acabou por ser conduzido com sucesso ao serviço de psiquiatria do Centro Hospitalar de Leiria, onde ficou internado no âmbito da Lei de Saúde Mental para tratamento. Rádio Hertz, a primeira a informar. Ferreira do Zezer passou com distinção mais um teste no Distrital Maior da Associação de Futebol de Santarém ao vencer no Cartacho por 0-2 em jogo da 7ª jornada. A equipa de Mário Nelson tem 7 vitórias em 7 jogos, num registro impressionante e que a coloca nesta altura como principal candidata à subida. Uma ação, por sua vez, passou para segundo, fruto da goleada imposta ao Glória e da derrota, a primeira, do Fazendense em Coruche. Nota ainda para o regresso às vitórias do Abrantes e Benfica e para a nova desilusão do União de Tomar, que não conseguiu melhor do que um empate no entroncamento. Resultados daquela que foi a 7ª jornada: Salvaterrense 2, Chamora Correia 3, Entroncamento Atlético Clube 2, União de Tomar 2, Cartacho 0, Ferreira do Zezer 2, Abrantes e Benfica 3, Torres Novas 2, Alcanenense 4, Águias de Alpiarça 1, Glória do Ribatejo 0, Mação 4, Amiense 3, Oriense 3 e Coruchense 3, Fazendense 0. Na frente, Ferreira do Zezer 21 pontos, segundo Mação com 17, terceiro Chamora Correia e Fazendense com 16, quintos Torres Novas e Alcanenense com 13, sétimo Coruchense tem 12, oitavo Cartacho com 9, nono Abrantes e Benfica com 8 pontos, décimo Amiense e União de Tomar, ambos com 6, décimos segundos Glória do Ribatejo e Oriense com 5, décimo quarto Águias de Alpiarça com 3, décimo quinto Entroncamento Atlético Clube com 2 pontos, décimo sexto e último o Salvaterrense com 1 ponto conquistado. Rádio Hertz, informação. O União de Tomar entrou mesmo com o patinho esquerdo no campeonato. 2 jogos, 2 derrotas, a última das quais neste sábado, diante do Ribadave por 4-1, quando tudo apontava para um arranque de prova em que os Leões poderiam desde logo amealhar pontos importantes para o futuro. Eis que 2 desaires fazem soar os alarmes na cidade do Nabão, mas ainda quando estão em causa 2 derrotas frente a equipas acessíveis. Resultados desta segunda jornada: Ribadave 4, Sporting de Tomar 1, o Porto Oliveirense joga-se neste 30 de outubro, Murches 3, Barcelos 9, Hóquei Clube de Braga 7, Candelária 2, Benfica Sporting também neste 30 de outubro, Juventude Viana 1, Juventude Passense 4 e São Joanense 5, Valongo 6. Na frente, Barcelos e Valongo, ambos com 6 pontos, terceiros Benfica, Sporting, Oliveirense, São Joanense, Candelária, Ribadave, Hóquei Clube de Braga e Juventude Passense com 3 pontos, décimos primeiros Porto, Murches, Sporting de Tomar e Juventude Viana, que ainda não pontuaram.
A clínica Boca a Boca, em Tomar, vai realizar um dia aberto a 31 de outubro. Iniciativa que visa prestar mais esclarecimentos sobre a nova tecnologia dos aparelhos dentários 100% invisíveis. Nessa mesma altura, haverá registro para um diagnóstico e ainda um plano para um possível tratamento, sendo que a participação neste evento, refira-se, requer a inscrição prévia. A Hertz falou com Leila Brandão, responsável pela clínica Boca a Boca, que nos explicou aquilo que está em causa. E é verdade, né, que cada vez mais a medicina vai evoluindo e a tecnologia cada vez é muito rápido. E a gente tem que acompanhar. Ainda há muito estigma em usar aparelho. Então, com esses aparelhos, esse estigma desapareceu. Eu tenho muitos pacientes com 50 anos, com 60 anos, com 40 e poucos anos, porque antigamente o estigma aparelho é coisa de criança. Né, aqueles ferrinhos no dente, é coisa de criança. Agora, com esses aparelhos invisíveis, esse estigma desapareceu, porque realmente é 100% estético. É um acrílicozinho, uma coisa completamente transparente que encaixa nos dentes, e a pessoa está aqui, está a falar, está a conversar, e não dá para ver realmente que ela está de aparelho. Os interessados em participar neste dia aberto devem contactar a clínica Boca a Boca através do número de telefone 249-324-876. A clínica, refira-se, fica situada na rua João de Oliveira Casquilho, em Tomar. Rádio Hertz, a primeira a informar. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo. Concluiu-se ontem a segunda sessão da 6ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos em Roma. Na sua homilia, o Papa Francisco faz um apelo. Precisamos de uma igreja sentada e desistente? Precisamos ou não? Diz o Papa, não precisamos de uma igreja sentada e desistente, mas de uma igreja que acolhe o grito do mundo. Quero dizer, talvez alguém se escandalize, uma igreja que suja as mãos para servir o Senhor. As palavras do Papa Francisco vão ao encontro de todos aqueles que neste momento gritam. O grito de quem sofre com uma doença numa cama de hospital. O grito de quem está agonizante. O grito da família que vê o seu familiar quase a partir. O grito do sofrimento. O grito do luto, da perca. O grito de uma criança escravizada pelo trabalho ou escravizada pela guerra. O grito daqueles que são tratados como objeto nos dias de hoje. O grito dos pobres que não têm quem os assista. O grito de quem tem o coração fechado e não consegue abri-lo ao amor, à felicidade. Quantos gritos há no mundo? Nós estamos atentos a esses gritos? Ou como o Papa Francisco nos diz, estamos sentados? O Papa Francisco, na sua homilia, palavra para os bispos, para todos aqueles que foram participantes desta sessão sinodal. E ao falar para os bispos, de tudo que representavam as conferências bispais de todo o mundo, está a falar para a Igreja Universal, está a falar para todos nós. Estamos atentos aos gritos de hoje? Somos uma igreja de pé? Somos uma igreja que não tem medo de sujar as mãos para ir ao encontro ao próximo? Sim, diz o Papa. Queremos uma igreja em pé. Uma igreja missionária que caminha com o Senhor pelas estradas do mundo. Seja assim a nossa igreja, mas seja assim o nosso coração e a nossa vida no dia a dia. E assim ouvimos o padre Rui Terezo com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.